Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É um privilégio, mais um dia, estarmos aqui reunidos diante da Igreja do Senhor, contribuindo com a exposição da Palavra de Deus. Os cânticos foram propositais. Como eu fiquei responsável pelo sermão, então eu pude ter uma liberdade muito maior e conhecer muito maior o objetivo que a gente queria atingir hoje. Os irmãos, se não viram nas nossas redes sociais, mas com o banner que nós temos do sermão, o título do nosso sermão hoje é Um Convite Magnífico. E todas as músicas que nós cantamos hoje aqui, elas nos fizeram um convite. Elas nos levavam para um lugar. E esse lugar era diante de Jesus. Esse lugar era diante da cruz de Cristo. Era diante dos pés de Jesus. Em todas as músicas, nós viemos para adorar. Nós só podemos adorar porque uma ponte foi construída, porque Jesus Cristo veio a essa terra e nós podemos adorá-lo. É somente pela cruz de Cristo que nós podemos estar diante dele. Um convite magnífico. Esse vai ser o tema dessa manhã. E continuando na exposição do livro de Hebreus, se vocês já quiserem ir abrindo a palavra de Deus no capítulo 4 de Hebreus, nós vamos ler dos versículos 14 ao 18. Mas para a gente se localizar do que está acontecendo nesse trecho bíblico, a gente precisa entender qual é o caminho que o autor bíblico ele tinha nos outros capítulos. O foco do livro de Hebreus é dizer que Jesus Cristo é superior. Jesus Cristo é superior a anjos, Jesus Cristo é superior a Moisés. Nós temos um descanso superior em Jesus Cristo, maior do que o descanso da antiga aliança. E nesse momento, nós vamos ver uma transição extremamente importante, que Jesus Cristo é superior a qualquer outro sumo sacerdote. Mas o que é sumo sacerdote? Por que ele é superior a qualquer outro sumo sacerdote? Nós vamos entender isso. Sendo Jesus o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intermediador entre nosso Deus, e nós só podemos nos achegar a Deus por causa do que Jesus fez e por quem Jesus é. O nosso Deus se aproximou de nós por meio de Jesus Cristo. E o nosso Deus, ele não está distante daqueles que são seus. Ao longo das músicas que nós cantamos, nós já afirmamos, devemos nos achegar diante de Deus. E eu faço uma pergunta para os irmãos nessa manhã, para que a gente já consiga ir buscando e sondando o nosso coração para responder. Como está o seu coração nessa manhã? Como que está a sua vida relacional com Deus? A sua vida relacional com Deus precisa de manutenção? Precisa de uma reforma? Precisa de um retoque? De uma limpeza? Passar um paninho? Você está se sentindo até distante de Deus? Se você está, eu quero que você preste muita atenção nessa manhã, por causa deste convite magnífico que é feito a todos nós. O autor de Hebreus faz esse lembrete extremamente importante para nós. E ele nos convida para um lugar maravilhoso, magnífico, que é o trono da graça de Deus. Um lugar em que encontramos misericórdia e encontramos graça. É isso que nós vamos ver. Trono da graça de Deus. Encontramos misericórdia e recebemos graça. Leamos a palavra de Deus no capítulo 4 de Hebreus, dos versículos 14 ao 16. Os irmãos conseguiram localizar? Conseguiram achar? Amém? Poucos versículos, peço que os irmãos me acompanhem na leitura da palavra de Deus. Diz assim, a partir do versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça
com toda a confiança, a fim de recebermos graça, recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Oremos, meus irmãos. Senhor, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra aberta aqui, e diante de tudo que nós cantamos, ó Pai, nós cremos que é por meio de Jesus Cristo apenas que nos achegamos a Ti. Nessa manhã, pedimos para que o Senhor abra o nosso coração. Pedimos para que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, que o Senhor nos dê fé. Nos dê, Pai, coragem para enfrentarmos as nossas vontades, para irmos contra o nosso pecado. Que nós possamos, ó Pai, atender a esse convite feito pelo autor de Hebreus, esse convite magnífico de estar diante da Tua palavra, de estar diante do trono da graça. Que o Senhor seja com a minha vida nessa manhã. O Senhor sabe dos meus pecados, o Senhor sabe das minhas falhas, sabe das dificuldades que eu passo. E nesse momento eu peço para que seja o Senhor me usando aqui, e não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito falando para a Tua igreja o que o Senhor quer mostrar para o coração de cada um dos irmãos que formam a Tua igreja. Seja conosco nessa manhã, Pai. Amém. Meus irmãos, sumo sacerdote, o que é isso? Nós precisamos ter um conhecimento do Antigo Testamento, do que é um sumo sacerdote. Como nós já vimos em vários sermões que nós estamos tendo acerca de Hebreus, esse livro ele faz paralelos com o Antigo Testamento. E mais uma vez o autor de Hebreus vai pegar um tema, que é sumo sacerdote. No contexto do Antigo Testamento, especificamente em Levítico, aquele livro que muitos irmãos podem achar um pouco chato de ler, e é um pouco mesmo. Um pouco não, às vezes até demais, porque a gente se depara com muitas leis, muitas prescrições, procedimentos. Deus prescreve diversos procedimentos muito minuciosos, muitos detalhes, para que o povo israelita, o povo judeu naquela época, ele tivesse perdão pelos seus pecados. E nós vemos no livro de Levítico todas essas descrições. Mas no capítulo 8, especificamente, Deus ordena Arão e seus filhos como sacerdotes do povo. Lembre-se, Arão é o irmão de Moisés que auxilia Moisés em toda a caminhada, em toda a peregrinação que Moisés fazia ali com o povo. E Deus determina Arão como sumo sacerdote. E ele era o responsável por apresentar essas ofertas pelo pecado, trazidas pelo povo, diante de Deus, no chamado Santo dos Santos. Arão, após vestir uma túnica sagrada, com um cinto na sua cintura e um lindo turbante de linho, como diz a Escritura, mediante extrema seriedade, concentração, temor, ele passava pelo véu do tabernáculo e ele entrava nesse lugar chamado Santo dos Santos, dentro da tenda do encontro, diante da Arca da Aliança, e ele então realizava sacrifícios para que o povo fosse perdoado. Ele fazia essa representação de nação, de um povo, diante de Deus. Era ele que fazia com que o povo estivesse limpo diante de Deus. E apenas ele poderia fazer isso. Ninguém mais poderia fazer isso. E isso acontecia anualmente. Não era todo dia que isso acontecia. Era uma vez ao ano. E esse dia, narra Levítico, se chamava Dia da Expiação. Então, o sumo sacerdote era alguém que supervisionava a adoração a Deus, mas até o momento que Jesus entrou na história. Sabendo disso, sabendo que o sumo sacerdote era esse representante, que levava o cordeiro, levava uma pombinha, levava até pães, dada o poder aquisitivo daquelas pessoas, ele levava até Deus, sacrificava e o povo obtinha perdão. O autor de Hebreus ele pega essa imagem e ele coloca essa imagem sobre Jesus Cristo. Nós vamos ver no capítulo 2 mesmo de Hebreus, nos versículos 17 e 18, que o autor ele já chama, ele já dá um spoiler dessa imagem que ele traria. Os versículos dizem assim, 17 e 18, capítulo 2.
Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos. Ele quem? Jesus Cristo. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Esse texto que nós lemos agora, do capítulo 4, vai nos explicar por que e como Jesus se torna esse sumo sacerdote, marcando uma ruptura entre uma região ritualística do povo de Israel, porque eles tinham que fazer diversos rituais, como esse dos sacrifícios, para uma religião relacional, trazida por Jesus, e que foi pregada, foi expandida pelos apóstolos no Novo Testamento. Lembre-se disso, uma transição entre uma religião ritualística, tendo um sumo sacerdote oferecendo um sacrifício para que o povo pudesse se relacionar diante de Deus, para uma religião relacional, em que alguém faz algo muito maior do que aquelas pessoas faziam. Então eu peço para que os irmãos deixem suas Bíblias abertas. Se vocês fecharam, podem abrir, porque a gente vai passear por esses versículos. No versículo 14, especificamente, nós vamos ver Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. A gente tem que entender a mente que os leitores tinham quando eles receberam essa palavra. Os leitores, eles eram judeus, eles viviam no sistema judaico. É a mesma coisa, como eu mencionei há alguns sermões atrás, alguém que era católico e muda de religião. Alguém que era espírita e muda de religião. Aqueles irmãos judeus, eles viviam no sistema religioso e agora eles passaram para outro. E eles estavam entendendo como que essa transição se daria. Eles estavam vivendo uma nova realidade em Jesus Cristo. Então, o autor de Hebreus, veja, isso é muito maravilhoso. Entender como, de maneira muito estratégica, ele pega trechos que os judeus sabiam e ele traz para uma realidade apontando para Jesus Cristo. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele, de uma maneira muito perspicaz, vai explicar para aqueles irmãos por que Jesus era sumo sacerdote. E isso pode causar muitas dúvidas em nós. Quando nós nos deparamos com temas do Antigo Testamento, nós não sabemos, nós não entendemos muitas vezes. Mas com uma análise, diante das Escrituras, com o coração aberto e com muito esmero, esforço, nós entendemos o que o autor quer dizer aqui. Então eu encorajo aos irmãos, para que não bloqueiem esses temas, sumo sacerdote, sacrifício, Antigo Testamento, porque nós precisamos entender quão grandioso é o que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. E no versículo 14, nós vemos características desse sumo sacerdote. A primeira delas, a gente vai ver logo no início, é uma palavrinha, grande. O grande sumo sacerdote. Jesus Cristo é superior a todos os outros sacerdotes, superior ao sumo sacerdote Arão. Jesus é superior, não somente pelo caráter, mas porque Jesus fez, pela obra que ele realizou. É o Filho de Deus que nos representa diante do Senhor. É Jesus, o sumo sacerdote, que vai diante de Deus, levar os nossos pecados e obter perdão do Pai. Ele é o nosso fiel representante agora. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote Arão, sacrificando um cordeiro, uma pombinha, entregando uma oferta. Nós temos Jesus Cristo diante de Deus. Por isso ele é maior. Ele nos representa diante de Deus de maneira direta. Enquanto o sumo sacerdote inferior apresentava essas ofertas, sem medir esforços, Jesus Cristo se entregou por inteiro na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados. Não há nenhum outro que possa oferecer sacrifício a Deus para perdão dos nossos pecados hoje. Jesus Cristo já fez. Nós não temos nenhum intermediador entre nós e Deus. É Jesus Cristo.
Não é o pastor, não é o presbítero, não é um bispo, não é um diácono, não é um pai na fé, não é um apóstolo. Nós e Jesus. Nós temos livre acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. Você tem livre acesso, meu irmão. Você não precisa de ninguém para se achegar a Deus. Somente Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu a ira de Deus por mim e por você. E isso nenhum outro sumo sacerdote do Antigo Testamento podia fazer. Os filhos de Arão tentaram fazer algo ali à maneira deles. E o que aconteceu com eles? Foram consumidos pelo fogo de Deus. Eles tentaram fazer a sua própria maneira. Imagina se Arão tentasse receber os nossos pecados. Ele não conseguia, ele não consegue nem os dele. Que dirá o de todos nós? Arão, ele precisava apresentar uma oferta para que ele pudesse ser puro diante de Deus. Ele era falho. E a Escritura diz em Levítico 4 que ele precisava apresentar essa oferta para depois servir aqueles irmãos. Com Jesus isso não é necessário. Jesus não precisa pedir perdão a Deus. Jesus é o próprio Deus, puro, sem mácula. Jesus é aquele que não somente levou os nossos pecados para Deus, mas ele se entregou como um sacrifício puro, sem mácula, sem mancha por nós. Por isso, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, é grande. É por causa disso, é Jesus Cristo. A segunda característica, olhando o texto bíblico, nós vemos que Jesus é grande. Mas por que ele é grande? Porque ele adentrou os céus. Durante o dia da expiação, o sumo sacerdote, ele adentrava esse lugar santíssimo, como a gente viu no início. Ele passava por esse véu e ele entrava nesse lugar. E esse era o lugar mais avançado que alguém poderia estar diante de Deus nesses rituais que o próprio Deus prescreveu. Isso está na Escritura, não sou eu que estou inventando. Deus prescreveu esses rituais para que ele se relacionasse com o povo. Apenas Arão poderia entrar naquele lugar, que é o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Nós temos músicas que cantam, né? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, eu entro no Santo dos Santos. Isso são imagens que esses compositores trazem de estar diante de Deus, estar diante de uma presença íntima de Deus. Mas Jesus, sendo nosso sumo sacerdote, ele não se limita a estar diante de Deus no Santo dos Santos, dentro de uma tenda, dentro de um tabernáculo. Jesus, ele adentra os céus. Isso é muito superior. Ele vai até os céus. O contraste é claro. Ele penetra a própria presença de Deus nos céus, porque ele tem livre acesso ao Pai. E Jesus, ele só pode acessar os céus porque ele ressuscitou. O fato dele penetrar os céus é uma consequência da ressurreição. Jesus morreu, ele venceu a morte, ressuscitou e ele subiu aos céus. E está onde? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas sendo o sumo sacerdote, Jesus não apenas subiu aos céus e está lá parado. O seu ministério não parou por ali. Jesus não está sentado esperando que os anjos o acordem para que ele volte e nos resgate. Jesus, sendo nosso representante diante de Deus, está ao lado de Deus intercedendo por mim e por você. Ele está agindo pelas nossas causas. Ele está ativo e trabalhando. Ele não está parado, meu irmão. Ele não está parado, minha irmã. A gente pode confiar e entregar a esse sumo sacerdote, pois ele está junto a Deus, pedindo ao Pai perdão pelos meus pecados, pelos seus pecados. Nosso grande sumo sacerdote adentrou os céus, e porque ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, é porque ele venceu a morte. Como Jesus é poderoso, meus irmãos. Jesus é poderoso, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Isso aqui não é apenas para a gente decorar,
Isso aqui não é apenas para a gente ter na ponta da nossa língua, é para que a gente tenha no nosso coração isso. Jesus venceu a morte, por isso a gente tem vida. Jesus venceu a morte, ele adentrou os céus, ele está lá diante de Deus, intercedendo por mim e por você. Nós temos um representante diante de Deus, e é Jesus Cristo. Jesus, indo para a última característica nesse início, ele é o sumo sacerdote, filho de Deus. Jesus é grande, Jesus adentrou os céus, e Jesus é o Filho de Deus. E o que isso importa? Importa que Jesus não é nenhum homem consagrado. Jesus não é nenhum homem separado ali diante de uma linhagem especial como era Arão. Jesus é Deus. Jesus tem o DNA divino, mas ao mesmo tempo que ele tem o DNA divino, Jesus tem o DNA humano. Só um ser humano poderia ser um sumo sacerdote. E Jesus foi divino e Jesus foi humano. Por isso que ele preenchia o requisito de ser sumo sacerdote. E é o próprio Jesus que vai até Deus por nós, pois ele é filho de Deus. Ele tem acesso especial ao Pai. Ele tem um caminho especial ao Pai, porque ele é o filho dele. É o representante santo, justo. É o filho do dono do universo que nos representa e intercede por nós. Veja quão grande é essa frase. É o Filho do universo que nos representa e intercede por nós. Esse é o nosso Deus, Jesus Cristo. E então, diante de tudo isso, sendo Jesus grande, sendo Jesus aquele que entrou os céus, sendo Jesus Filho de Deus, qual que é a consequência que o autor nos leva aqui? O autor diz que nós devemos nos apegar com firmeza à fé que professamos. Meus irmãos, é para a gente se apropriar dessa verdade. É para a gente pegar isso daí e guardar aqui, ó, no nosso coração, debaixo do nosso braço. É Jesus o nosso representante diante de Deus. É isso que deve fazer com que nós nos movamos em direção a Ele. É crendo nele, é vivendo para Ele. Qual é a fé que professamos? Você sabe no que você crê? Você conhece em quem você crê? Essa fé que nós vemos aqui é o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2. Eu vou ler, eu vou pedir para que os irmãos, se quiserem, me acompanhem, mas ouçam com muita atenção o que Paulo diz. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. Diz assim, ouça com atenção. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês quem? Eu e você. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus próprios desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de quem? É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou antes para nós praticarmos. Essa é a nossa fé. A gente estava perdido. A gente não sabia para onde ir. A gente não tinha esperança nenhuma.
Mas hoje nós temos. Hoje nós temos um propósito. Hoje nós temos uma nova vida. Hoje nós sabemos para onde nós iremos. Hoje nós sabemos como deveremos viver. Essa é a fé que nós devemos professar. Essa fé ela deve ser vivida com firmeza. A palavra professar, que é empregada aqui, e para algumas traduções é empregada confessar, não atinge apenas algo íntimo nosso. Professar, se nós olharmos no significado do dicionário, nos remete a algo público. Essa fé deve atingir o nosso coração, mas ela deve sair pelas nossas atitudes. Essa fé deve sair pelas nossas palavras. E é o que Paulo, mais uma vez, ele nos ensina em Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se atente agora. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A fé, ela tem dois momentos que se intermeiam. Cremos no nosso coração e confessamos com a nossa boca. Meus irmãos, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos levantar a bandeira da nossa fé e levá-la para onde a planta do nosso pé pisar. A canção que Jesus Cristo fez na minha e na sua vida deve ecoar os quatro cantos da nossa existência. Você é filho de Deus. Você tem um sumo sacerdote lá nos céus te representando. Você deve viver professando a sua fé. Você deve viver pregando. Você deve viver confiando com o seu coração. Como essa palavra está distante, como isso não tem relação com o Antigo Testamento. Essa palavra é para nós hoje. É o que o autor de Hebreus nos lembra, nos ensina. É muito duro. Você é crente ou não é? Você crê que Jesus Cristo é seu representante diante de Deus? Você crê que Ele é seu sumo sacerdote? Confesse, creia, viva para Ele. E o que nos impede de confessar essa fé? É o cancelamento? Perder algumas companhias? Deixar de participar de um grupo? É estarmos muito apegados a coisas passageiras? Meus irmãos, que a gente aprenda com o apóstolo Paulo, no final de sua vida, quando ele instrui Timóteo, um jovem na fé. Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Paulo estava preso, Paulo estava nas últimas, já tinha sofrido muito. Paulo, me dá meus livros, me dá minha capa para ele. Paulo só pede livros. Me dá meus livros, me dá minha capa, eu estou nas últimas. Mas você, Timóteo, você vai fazer o seguinte: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão, na presença de muitas testemunhas. Combata o bom combate da fé. Mas, irmãos, vocês podem me dizer, eu tenho dúvidas sobre a minha fé, confesso. De que maneira que Jesus é próximo a mim, Ele é tão distante. Isso não chega no meu coração. Chega até a ser intangível, intocável. Como pode? Jesus está distante. Eu leio essa palavra aqui, mas Jesus ele não está perto de mim. Jesus está distante. Muitas vezes eu pego para ler, eu começo a ler, não me concentro, e aí fica para outro dia. Eu não consigo me apegar com firmeza a essa fé. Meus irmãos, nós temos um sumo sacerdote compassivo. Jesus é tão compassivo que chega a nos constranger. E aí nós caminhamos para um segundo momento. Jesus, o sumo sacerdote compassivo. Esse versículo 15 do capítulo 4, ele é um dos meus preferidos em toda a Escritura, ao lado de Filipenses 2. Porque a gente vai ver Jesus estando muito próximo de nós. A gente vai ver um Deus que se aproxima de nós. No versículo 2 de Hebreus 18 diz: porque tendo em vista que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer
aqueles que também estão sendo tentados. Jesus está próximo de nós. E a maneira que Hebreus escreve esse versículo, pode ser que ele está rebatendo uma ideia de que Jesus não estivesse próximo dos homens. Aqueles leitores poderiam estar pensando que Jesus estava distante, que Jesus morreu, está lá nos céus, está longe. Mas eu posso te dizer que Jesus está próximo de nós. Jesus rompe a barreira dos céus. Ele perfura a barreira, a fronteira, tempo e espaço. E chega até esse mundo como um bebê na barriga de Maria. Jesus veio a essa terra. Jesus rompeu todas essas barreiras, essas fronteiras. Deus assume forma humana. O próprio Deus assume totalmente, aliás, a humanidade. Ele se faz humano. Leiamos Filipenses 2, do capítulo 5 ao 11. Se você não quiser abrir, você me acompanhe com muita atenção. Filipenses 2, do capítulo 5, capítulo 2, versículo 5 a 11. Um trecho extremamente maravilhoso, que nos revela a humildade de Jesus. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus sentiu frio. Jesus sentiu o cheiro da chuva. Jesus precisou lavar as mãos. Jesus sentiu a água escorrendo entre os seus dedos. Isso é muito maravilhoso. Como isso pode nos distanciar de Deus? Como isso não nos aproxima dele? O compositor Stênio Marcius possui uma música chamada Alguém Como Eu. E ela ilustra um momento muito caricato e difícil de a gente imaginar Jesus nessa situação. Jesus está passando e Jesus entra na casa de uma pessoa. E essa pessoa fala: Jesus, entra, mestre. Você está cansado, está sedento, você até pode estar rouco porque ficou pregando no Sermão do Monte, por exemplo. Falou, pode estar rouco, você está cansado, você é humano. Entra aí. E no meio dessa visita, os dois estão assentados e o refrão da música diz o seguinte, dessa pessoa junto com Jesus, falando sobre Jesus: deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem? Sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai, na luz? Ou sonhas como a cruz? Os irmãos percebem esse paralelo de uma pessoa imaginando, vendo Jesus dormir ali. Com que será que Jesus sonha? Com a luz ou ele sonha com a cruz? Nos mostrando esse caráter de que Jesus é Deus, mas ele é homem. Jesus sente dores, mas ele é Deus. Se você ainda tem dúvidas de que Jesus Cristo está distante de você, eu ainda vou te dar mais um motivo que nós vemos na Escritura. Jesus está próximo de nós, porque o que nos aproxima muitas vezes de situações é o sofrimento. Jesus sofreu. É pelo sofrer que Jesus se conecta conosco. Quando alguém passa por algo que nós passamos, a gente sente uma proximidade, não sente? Você já comeu em tal lugar?
Eu já comi, show de bola, gostei, adorei. Isso é uma categoria. Mas e quando alguém sofre uma dor que você também já sofreu? E quando alguém já quebrou o pé? E quando alguém já precisou tirar a vesícula? E quando alguém já teve câncer e passou pelo câncer? Isso pode nos conectar muitas vezes. Mas nós somos seres humanos. E muitas vezes isso nos distancia das pessoas. Por quê? Você já se encontrou nessa situação. Ou já passou por alguém que passou por isso. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Ah, mas eu tô com enxaqueca há 5 semanas. Eu tô com muita dor de cabeça. Você não tá sentindo a dor que eu tô. Não tem dipirona que passe a minha dor de cabeça. Nossa, eu fui na academia ontem e machuquei meu tornozelo. Mas você não ficou 7 meses com o pé enfaixado, igual eu fiquei. Começa uma competição pelo sofrimento. A gente começa a competir para ver quem é mais desgraçado, muitas vezes. O sofrimento, ele pode nos aproximar, mas ele pode nos distanciar. Só que Jesus sofreu mais que todo mundo aqui. Jesus sofreu mais que toda a humanidade inteira, porque ele pegou todos os pecados e ele sofreu a mão de Deus sobre ele. A mão de Deus pesou. Jesus foi rejeitado por Deus naquela cruz. Isso dói mais que tudo. Jesus sofreu essa dor. E Jesus compete conosco? Jesus, ele joga esse sofrimento que ele teve na nossa cara, igual a gente faz com muitas pessoas? Jesus se compadece de nós. Como é difícil ser compassivo, meus irmãos. É muito difícil para nós, porque a gente só se importa conosco. Mas Jesus se compadece. E a ideia de se compadecer é ter compaixão. E compaixão nos remete a sofrer junto. Lembre-se disso. Ter compaixão é sofrer junto. E quando eu leio que Jesus é compassivo, o que nós imaginamos? Eu imagino Jesus sofrendo junto comigo. Eu imagino Jesus chorando comigo. Eu imagino Jesus sentado ao seu lado, sofrendo junto com você. Eu imagino ele sentindo a dor que você sente, sentindo as dificuldades que você sente. A palavra aqui é fraqueza. E fraqueza é tida com qualquer tipo de dor, qualquer tipo de debilidade. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote presente em nossos sofrimentos. O Rei do universo sabe do nosso choro. Ele não apenas sabe, mas ele chora conosco. O Espírito Santo, em nossa fraqueza, nos ajuda. No momento de oração, ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. É isso que Romanos vai dizer junto ao Pai. A confiança que nós temos em Jesus está relacionada com a capacidade que ele tem de nos entender. Está relacionado com a capacidade que Jesus tem de sofrer conosco, de se compadecer de nós. Jesus sofre com os necessitados assumidos, com os fracos, mas não com os orgulhosos de coração. Não com aqueles que se acham fortes. Jesus está próximo de nós. Jesus é conosco. E ele é conosco porque ele sofre conosco. Então, nós vemos que Jesus Cristo, ele é puro e santo. Jesus sofre todo tipo de tentação. E não foi somente na tentação de Satanás, lá no deserto, que Jesus sofreu. Foi em todo momento da sua existência humana. E eu quero que fique muito claro aqui, se os irmãos têm dúvida. A tentação, por si só, não é pecaminosa. Ser tentado é você ser colocado à prova. Nós somos colocados à prova. Mas veja, a maneira que nós respondemos à tentação é o que vai dizer se nós estamos pecando ou não. Ser tentado
não é estar em pecado, mas responder à tentação de uma maneira positiva ou negativa, qualquer ela que seja, é o que vai dizer se nós estamos pecando. Jesus foi colocado à prova, muitas vezes. Muitas vezes. Mas o texto deixa muito claro. Porém, sem pecado. Ele passou por todo tipo de tentação, passou por todas as tensões. Qualquer tensão, todas elas. E nenhum homem já passou por qualquer uma delas. E Jesus passou sem pecado. Ele permaneceu puro, santo. Esse é o nosso sumo sacerdote. O fato de Jesus ser puro e santo não é algo que deve nos afastar dele, mas ele deve ser um exemplo para nós. Ele deve ser uma inspiração. Porque Jesus não pecou, eu vou tentar não pecar. Porque Jesus resistiu à tentação, é porque eu vou tentar resistir também. Nosso sumo sacerdote, ele é experiente nas tentações, meus irmãos. Ele passou pelo que você passa. Ele passou pelo que eu passo sozinho no meu quarto. Pelo que você passa sozinho na sua cama quando você deita. Jesus passa por isso, mas ele passa sem pecado. Ele passa sendo fiel a Deus. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de confiança em Deus. Se você precisa de um exemplo de confiança, não olhe para o seu pastor, não olhe para o seu irmão, não olhe para Jesus primeiro. Olhe para Jesus, porque ele confiou em Deus. Nós temos testemunhos aqui que nos ajudam, sim, a fortalecer a nossa fé. Mas você precisa se achegar a Deus. E aí, nós chegamos no tópico final, que é o convite magnífico. Esse convite é o que nos resta e que o autor nos leva para todo esse momento. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Ele que nos representa diante do Pai. Ele que está lá nos céus, intercedendo por nós. Ele que sofre conosco, sentado ao nosso lado. Ele que chora conosco. O autor de Hebreus sabe de tudo isso e o que ele diz? Aproximemo-nos do trono da graça. Nos acheguemos diante de Deus. Eu quero abrir um parênteses. Sempre que a Escritura cita trono, todas as vezes, ela se remete a uma situação extremamente reverente, algo extremamente sério. Não é qualquer um que se achegava até o rei. Não é qualquer pessoa que se achegava até o rei de uma nação. Se achegar até o rei de uma nação, de maneira descabida, poderia gerar a morte. Se o rei não estendesse o cetro ali dizendo, pode passar, meu irmão, você estava perdido. Mas esse convite ele é exclusivo. E o autor de Hebreus ele faz isso aqui. Ele sabe disso, ele sabe que isso é sério. Ele sabe que se achegar no trono da graça de Deus é algo sério. Mas ele faz, porque ele sabe que Jesus permite esse convite. Foi por causa de Jesus Cristo, morrendo em nosso lugar, subindo aos céus e intercedendo por nós, que nós temos livre acesso ao trono da graça. Todos nós que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, podemos nos relacionar com Deus livremente. Não há nenhum impedimento, meu irmão. Em todos os momentos, Deus é conosco por causa de Jesus. Não é por causa de Arão. Não é por causa do seu pastor, não é por causa das suas obras, é por causa de Jesus Cristo somente. Jesus fica ao lado de Deus. E quando nós chegamos na porta do trono da graça, Jesus chega do lado de Deus e fala assim, ó, pode entrar, esse é meu. Eu morri por ele, pode entrar, deixa ele entrar, Deus. Esse aí eu conheço. É assim que Jesus age diante de Deus por causa de nós. Porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou, nós temos livre acesso ao Pai. Essa ponte que ligava o ser humano até Deus, ela foi quebrada pelo pecado. Mas Jesus Cristo reconstrói essa ponte. Nós cantamos aqui. Não é à toa que o nome da música se chama Ponte. Jesus reconstruiu essa ponte de acesso ao Pai.
Ele reconstruiu esse caminho para nós nos achegarmos a Deus. E o que nos leva até lá? O autor é muito claro. Aproximemo-nos com confiança ao trono da graça. Apeguemo-nos com fé. Meus irmãos, é necessário andar por fé. É necessário vivermos com fé em Deus. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa confiar em Deus. Depositar nele todas as suas forças que são inúteis. Todas elas você precisa depositar. Precisamos nos achegar com total confiança. Os motivos eles foram apresentados. Nosso sumo sacerdote é perfeito. Como não confiar em alguém que sofreu por nós, que sabe da nossa dificuldade, da nossa fraqueza? Se achegar diante de um rei é algo extremamente temeroso, sério, reverente, que pode nos gerar medo de uma resposta desse rei. Mas diante do nosso rei, a gente não precisa sentir medo. Diante de Deus, nós somos livres. Diante de Deus, nós não precisamos sentir medo. Quando nós confiamos em Jesus Cristo, somos libertos, somos livres e o medo é lançado fora. É o que a Escritura diz. Meus irmãos, qual é a condição que temos nos achegado a Deus? Tem faltado fé em nosso coração? Tem faltado motivações em nossas vidas? Se achegar ao trono da graça, passa por se entregar por inteiro. E quando as palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, se entregando como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você é conhecido por Deus, meu irmão, minha irmã. O versículo 13 de Hebreus deixa muito claro: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós nos achegamos diante de Deus, pois a palavra nos afirma que nós receberemos misericórdia e graça. Nós não recebemos o que merecemos, nós recebemos misericórdia e graça. Então, nos achegando, caminhando para a parte final, quando nós chegamos diante de Deus, do trono da graça, nós temos essas bênçãos recebidas. A gente não precisa ter medo para se achegar a Deus, porque nós vamos receber misericórdia. Isso é certeza, isso é certo. Deus não nos dá aquilo que merecemos. Fique muito claro isso na sua vida. Deus não nos dá o que nós merecemos, pois Ele é um Deus bom, misericordioso e justo. Nós precisamos olhar para os nossos pecados, se arrepender deles, mas logo em seguida, fixe os olhos em Jesus Cristo. Fixe os olhos naquele que é o nosso representante, confiando de que Ele nos perdoa, de que Ele sabe que somos fracos, de que Ele sofre conosco e recebe a nossa vida de braços abertos. Olhemos com confiança para Deus, confiantes de que Ele transforma a minha vida e a sua vida. Ele transforma. Se apegue com Deus e você vai ver que Ele é tão misericordioso. Quantas bênçãos temos em nossas vidas? Você pode enxergar? Você pode contar? Essa música está direto nos stories que nós vemos. Quantas bênçãos nós temos? Deus é misericordioso, Deus é bom. Conte as bênçãos que você tem. Confiando em nosso Senhor, Ele nos dá graça para vivermos uma vida diante dEle. Para que no momento em que você tem dúvida, no momento em que você tem uma necessidade, Deus te dá misericórdia, Deus te dá graça para você passar por ela. A gente deve olhar mais para Jesus do que para as nossas fraquezas. Deixar de lado a autocomiseração, deixar de lado esse mimimi, esse medo de se achegar a Deus. Não precisa ter medo. É Deus, é Jesus Cristo que te conhece por inteiro. Ele sabe de você. Ele sabe da sua fraqueza. Se achegue a Deus com confiança, sabendo que o que vem dele é misericórdia e graça.
Nós não devemos fugir de Deus. Devemos fugir para Deus. Não devemos fugir de Deus, mas fugir para Deus. Jesus está disponível. Busque-o enquanto se pode achá-lo. Nós temos a entrada garantida no salão real por causa de Jesus, nosso sumo sacerdote que sofre conosco. Qual é o motivo para não aceitar esse convite magnífico? Quero convidar o grupo de louvor para a gente se posicionar e pedir para que nós curvemos a nossa cabeça. E o meu convite é que nós, ao cantarmos essa música que nós vamos cantar aqui, você realmente dobre o seu coração diante de Deus. Você preste atenção no que está sendo cantado e que essa palavra ela ecoe na nossa semana. Qual o motivo para não aceitar esse convite magnífico? Oremos. Senhor, o Senhor é tão bom em nossas vidas. O Senhor é tão maravilhoso e misericordioso, mas muitas vezes a gente não valoriza isso. A gente fica com medo do Senhor por causa do nosso pecado. A gente fica tímido diante de Ti por causa da nossa fraqueza. Mas a partir da Tua palavra nós vemos que há um Deus que nos entende por inteiro, que nos entende por completo, que sofre conosco, que entende as nossas fraquezas, não entende, mas como sente as nossas fraquezas também. Que o Senhor, Pai, preencha o nosso coração com fé, preencha o nosso coração com total confiança, para que nós nos acheguemos com confiança a Ti, para que a gente aceite esse convite magnífico que foi feito exclusivamente do Senhor para as nossas vidas. Nós só podemos aceitar esse convite porque Jesus Cristo nos convidou. Que nós não rejeitemos esse convite, meu Pai. Seja com as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nos momentos de necessidade, nos momentos de fraqueza em que nós enfrentamos. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Nós assumimos isso. Nós não medimos palavras para assumir que precisamos do Senhor em nossas vidas. Seja conosco. Em nome do nosso sumo sacerdote, que nos representa diante do Pai Jesus Cristo. Amém.